aqui uma representação de uma onda, né? Você consegue, a partir do Yin, do Yang, daquele entendimento anterior, você consegue representar claramente é, nessa onda. Quem já estudou física, matemática, sabe que a representação da onda, você tem o ápice e o vale, a crista e o vale, né? Então, o ápice seria o Yang e o vale o Yin máximo e o Yang máximo, e aqui a parte de transformação entre eles, né? De você passar de um elemento para o outro, né? Aqui o ápice do Yang transmuta, começa a se transformar no oposto, mesma coisa aqui, o Yin máximo transmuta, começa a acrescentar elementos do seu oposto Yang. E a representação também dentro dos trigramas e dos hexagramas, para quem já estudou I Ching, sabe que o Yin é representado por duas linhas, né, uma linha partida, e o Yang por uma linha contínua. Né, e aqui é o Pacuá, essa simbologia aqui. Cada trigrama, cada 3 pauzinhos desse aqui representa uma estação, representa um símbolo, um número, uma informação específica que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é muito frequente dentro do, da simbologia, né, do taoísmo, do I Ching, e até na parte da astrologia chinesa você tem representações com símbolos e com números, signos, e está tudo intimamente relacionado. Como eu falei, o I Ching, o taoísmo, está tudo relacionado e interligado intimamente com medicina, política, religião, filosofia, dentro dessa sociedade. Aqui uma foto que não ficou tão boa, mas que a gente consegue ver a representação clara de 2 aspectos opostos, né? O escuro representando a morte e o claro a vida, né? O envelhecimento, a transformação do ativo para o inativo, o inerte, até a transformação inicial, o recém-nascido começa aos poucos a se movimentar, atinge o máximo na sua idade adulta, consegue ter pleno movimento e então começa a envelhecer, e a transformação aqui você vê esse ciclo infinito, né, de transformação, de mudança dentro da natureza e da vida. É uma representação muito bonita, se você souber interpretar e entender da forma correta. Aqui também, mais uma vez, representando 2 pares opostos, antagônicos, né? Muito semelhantes, idênticos, só que de cores opostas. E é exatamente isso que é o conceito de Yin e Yang. Né? Você tem sempre o seu lado oposto para representar. Então aquela célebre frase, as above, so below, que é assim, tanto acima quanto abaixo, assim na terra como nos céus, e por aí vai. Você tem a representação do macrocosmo aqui, representando uma galáxia, e o microcosmo representando óvulo e espermatozoide, ou os próprios, se você descer mais na escala atômica, você tem os átomos, tudo isso, você tem representação de pares, de opostos, de transformação, de ciclo, de mudança e de todos esses conceitos. Vocês se lembram em alguns slides anteriores que eu falei que o espermatozoide representando uma reta e o óvulo representando o círculo. E aqui, dentro desse aspecto geométrico, para quem não conhece, aqui é a geometria sagrada, nós temos o quadrado representando o masculino e o círculo representando o feminino. Então, conforme você vai explorando e expandindo o círculo e o quadrado, você vai aumentando isso, você vai formando essa espiral. E a gente nota que na natureza o conceito de espiral está presente em diversos aspectos, tanto da natureza quanto aqui no macrocosmo, né, no universo, quanto nas plantas, no crescimento do feto, que a gente vai ver uma foto mais para frente, nas flores na formação de fenômenos naturais, de furacões e tudo mais. Aqui a representação do corpo humano. Dentro da medicina chinesa, a gente tem também o conceito bem representado do Yin e do Yang. Você tem os 5 Zhang, que são os 5 órgãos do corpo, que são aqueles sólidos, né? Que são, você lembra que eles são Yin. O Yin é aquele mais sólido, mais profundo. Então, dentro do corpo humano, você tem essa representação aqui
O coração e o pulmão são sólidos, por quê? Porque eles são preenchidos de sangue. Ainda que o pulmão se expanda e receba uma quantidade de oxigênio, ele é totalmente preenchido por sangue como uma esponja, né, que absorve muito líquido. Então, apesar da parte aerada do pulmão, ele tem muito sangue. Então, dentro da medicina chinesa, o coração e o pulmão são zangues, né, que são órgãos yin. E também, além deles, o fígado também é um órgão yin. O fígado também é outro órgão denso e sólido, preenchido por sangue também. Você tem o baço pâncreas, né, o baço e o pâncreas, que são também órgãos profundos, né? O pâncreas é retroperitoneal, ou seja, você tem que separar, tirar da frente aqui o estômago e o intestino para chegar no pâncreas, que está atrás aqui. E também os rins, que estão mais posteriores ainda, que também são elementos, são órgãos yin, que a gente chama de zang. Então nós temos esses 5: o coração, o pulmão, o fígado, baço, pâncreas e rim. O baço pâncreas é representado como uma coisa só. Esses 5 são sólidos, você percebe que são yin. Em oposição a eles estão as vísceras, que são o que os chineses chamam de fu. Você tem Zang e Fu. O Fu são as vísceras ocas, né? De alguma forma, você tem o estômago, que ele é um espaço cheio de ar aqui, que recebe o alimento. O intestino delgado e o grosso, aqui é a mesma coisa. A vesícula também era uma bolsa que recebe e armazena bile, depois elimina a bile, né? Então, todos eles são vísceras e ocas que recebem, que tem uma quantidade do elemento ar e recebem de alguma forma líquido ou alimento ou bile ou o que quer que seja, mas os chineses já tinham esse conhecimento e isso é muito interessante, né, de separar aquilo que é sólido daquilo que é oco, aquilo que é superficial em relação àquilo que é profundo. O superficial, como a gente falou, é yang. O intestino grosso é yang, o intestino delgado estaria aqui, mas foi retirado, é yang também. O estômago é yang, todos eles superficiais em relação aos outros. Bexiga também está logo aqui, acima do osso púbico, atrás dele. Também é yang, porque ele é superficial em relação aos outros. Então, essa é a representação típica de órgãos e vísceras dentro da medicina chinesa. Aqui é a parte anatômica. O yin é sempre o mais profundo e é mais denso, mais sólido, ou seja, os ossos são representados pelo yin e os músculos são yang. Você tem essa oposição. Os músculos são mais superficiais em relação aos ossos, ou seja, por isso eles são yang em relação aos ossos, que são yin. Você tem também, além desse conceito de superficial e profundo, você tem o conceito de dorso e fronte, ou seja, o dorso do seu corpo, a parte posterior do corpo é yang e a parte anterior do seu corpo é yin. Também temos a oposição superior e inferior. A parte superior do corpo é yang, a parte inferior é yin. Ou seja, por isso que a gente fala que yin e yang são conceitos relativos. O seu joelho é yang em relação ao seu tornozelo. Por quê? Ele está mais alto do que o tornozelo, mas o seu joelho é yin em relação aos ombros. Por quê? Porque os ombros estão localizados mais altos do que o joelho, ou seja, um é superior e o outro é inferior, em termos de localização, por isso que é relativo. Ou seja, joelho é yang em relação ao tornozelo, mas ele é yin em relação aos ombros. Tá? Esse é aquele... a partir desse conceito fica bem claro aquela questão da relatividade do yin e do yang.